Bom dia, irmãos. Agradeço a nossa irmã Silvana pelo convite para falarmos sobre a lição 6. Deus fala a Amós, fala contra a injustiça social. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pelas bênçãos recebidas e te pedimos, ó Deus, que tu possas nos abençoar no estudo da tua palavra, que ela possa ser proveitosa, Senhor, para que nós possamos entender a tua mensagem nesta manhã. É em nome de Jesus que eu agradeço e peço estas bênçãos. Amém, Senhor. O texto básico da nossa lição é Amós, capítulo 5. Buscai a Deus e vivei. O livro de Amós é composto por 9 capítulos e 146 versículos. A maioria dos teólogos e comentaristas concorda que o coração do livro é o capítulo 5. Especialmente o verso número 4, no qual há um convite, um chamado para Israel. Buscai-me e vivei. Amós foi chamado por Deus quando era um boiadeiro e colhedor de figos. Homem simples, do campo, proveniente da pequena cidade de Tecoa, localizada a 9 quilômetros de Belém, e 20 quilômetros de Jerusalém. Do ponto de vista humano, não tinha as credenciais, mas Deus o escolheu e lhe deu um ministério profético. Apesar de viver em Judá, seu chamado era para profetizar em Israel, no Reino do Norte, por volta do ano 760 a.C. O profeta Amós foi um homem levantado por Deus para profetizar sobre o juízo divino, que seria derramado devido à infidelidade do povo. Amós não havia estudado para ser profeta, nem mesmo foi um discípulo de profeta, ou recebeu qualquer treinamento neste sentido. Na verdade, ele próprio fez questão de afirmar que não possuía conexão alguma com a escola religiosa formal de sua época. Em seu livro, no capítulo 7, versículo 14, ele testificou: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Está em Amós 7, versículos 14 e 15. Sem dúvida, o fato de o profeta Amós ser natural de Judá, o Reino do Sul, e ter sido convocado para profetizar principalmente a Israel, o Reino do Norte, chama a atenção, sobretudo pela forma ousada que seu ministério se desenvolveu. Apesar de Amós não ter feito a escola de profetas, ele era conhecedor da história de Israel. Ele faz menção no seu livro de vários textos e vários assuntos que aconteceram com o povo de Israel, a saída do povo de Israel lá do Egito. Ele faz menção de diversas oportunidades que o povo de Israel passou. Então, ele era um homem conhecedor da palavra de Deus.
O profeta Amós recebia do Senhor em visão as palavras que deveria profetizar, como está escrito em Amós 1:1. Muito provavelmente, Amós profetizou durante o período de paz e prosperidade que Israel experimentou no reinado de Jeroboão II. Nessa época, também havia paz entre Israel e Judá, e o rei tinha restaurado as fronteiras de Israel. Apesar de grande parte da mensagem profética de Amós ter sido dirigida ao reino de Israel, ao reino do norte, Amós também denunciou os pecados de Judá. Em Amós 2, versículo 4, está escrito: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. A profecia de Amós censurou a condição social, moral e religiosa da nação. Os ricos procuravam ficar mais ricos, a imoralidade estava num nível abominável e a perversão religiosa era tão grande que a idolatria era considerada algo normal, enquanto que os verdadeiros fiéis eram ridicularizados por sua devoção a Deus. Então, é nesse cenário que o profeta Amós profetizou sobre a severidade do julgamento de Deus que castigaria Israel e Judá por causa da infidelidade pactual característica desses reinos. Porém, a profecia de Amós também apontou para a esperança de restauração e grande exaltação para o povo do Senhor após o exílio que se aproximava. De acordo com a nossa revista, nós temos alguns itens para nos precavermos de seguir direitinho a nossa lição de acordo com a revista. E então, agora nós vamos estudar alguns itens da nossa lição. Ouvindo a voz de Deus. Primeiro item, a voz divina é uma voz de juízo contra toda maldade. A mensagem que Amós recebeu para transmitir ao povo era de justiça e juízo do Senhor Deus contra os inimigos do povo. Era também uma mensagem contra as injustiças sociais, praticada entre os membros da comunidade de Israel. Ele anunciou o juízo divino como algo inevitável. Eis que é chegado o grande e terrível dia do Senhor. A palavra profética é dura e, muitas vezes, incompreendida. Muitos não querem ouvir essa voz de condenação. Por isso, o profeta foi duramente perseguido e acusado de conspirador. O sacerdote Amazias orientou Amós a fugir para outra terra, mas ele permaneceu firme, entregando a mensagem que recebia do Senhor. Isso está em Amós 7, de 10 a 17. Amós condena os pecados espirituais, morais e sociais do povo. Realmente, a voz de Deus precisa ser ouvida no sentido de se tomar uma postura contra toda forma de maldade. Essa atitude corajosa e fiel deve ser demonstrada pela Igreja nos dias atuais, na proclamação do Evangelho da Salvação,
como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 2 a 5. Pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra completamente o seu ministério. Paulo, falando essas palavras ao seu filho espiritual Timóteo, deixa-nos um recado para os nossos dias também, para nós sermos um evangelista e falarmos a tempo e fora de tempo, mas também com muita paciência. 2. A voz divina é uma voz em defesa dos injustiçados. Na época do profeta Amós, o povo de Deus tinha se esquecido dos ensinamentos que Deus havia deixado para o seu povo. E esse povo pensava só em ganhar dinheiro, em ficar cada vez mais rico. Suas esposas faziam com seus maridos, tratassem mal aqueles que trabalhavam com eles. Então os pobres eram muito injustiçados. E Deus não gosta quando o povo maltrata o seu povo. E o povo de Israel estava passando por essa terrível maneira de viver. A voz de Deus, através de Amós, é uma voz de defesa dos injustiçados. Deus vê a opressão exercida contra o pobre, então chama Amós para ser o seu mensageiro em favor dos injustiçados. Para surpresa e espanto de Israel, eles não só estavam incluídos na lista das nações sob juízo, como também era o centro do juízo de Deus. No capítulo 5, dos versículos 18 a 20, Deus diz para eles que o dia do Senhor será de trevas e não de luz. Isso soou estranho, pois estavam vivendo em uma época de prosperidade e de fervor religioso. As festas, os ritos, as cerimônias no templo eram concorridas. Economicamente e politicamente estavam em um bom momento, principalmente por conta da aliança com a Síria. Israel estava mergulhada no pecado, desagradando a Deus, suscitando a sua ira, mas as circunstâncias favoráveis os impediam de enxergar seu verdadeiro estado espiritual. O povo de Israel cometeu o grave erro de confundir relacionamento com Deus com religiosidade, com práticas religiosas. No verso 5 diz: buscai a mim, não a Gilgal, Betel, Berseba, que eram lugares de culto onde ofereciam sacrifícios ao Senhor. Trocaram o Senhor
pela religião. Do ponto de vista religioso exterior, estavam fazendo tudo certo, mas o interior, o coração deles, estava distante do Senhor. Era uma espiritualidade postiça, meras liturgias, fala sem sentimentos, ações religiosas, os sacrifícios, as festas rituais, sem compromisso com Deus. Desprezavam os preceitos mais elementares do amor ao próximo e da justiça social. Por isso, não só Amós, mas outros profetas também se levantaram contra a hipocrisia. Israel não creu na palavra do Senhor, desprezou o profeta e preferiu seguir seus próprios caminhos. Esqueceram-se que a aparente demora do juízo de Deus não significa que ele não virá. No Novo Testamento, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, está escrito: a religião que nosso Deus aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. 3. A voz divina é uma voz que anuncia restauração. O Senhor é Deus da restauração, do perdão, de um novo começo, de uma nova realidade. É consolador perceber que no livro de Amós, uma alentadora mensagem de restauração. A restauração anunciada pelo profeta possui 3 aspectos principais. 1. A restauração do reino davídico, que se encontra em Amós, capítulo 11, diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu as reergarei para que seja como era no passado. 2. A prosperidade material. Amós 9, de 13 e 14, diz assim: dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. 3. A ocupação sem fim da pátria reconquistada está em Amós, capítulo 15. Plantarei Israel em sua própria terra, que nunca mais será desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Essa restauração passa pela busca do Senhor, bem como pelo arrependimento sincero de toda injustiça praticada. No final do capítulo 9 de Amós, mostra a restauração de Israel e mostra também profeticamente como está escrito em Apocalipse sobre a restauração do povo de Deus. Então, é muito importante nós estudarmos o livro de Amós, porque traz grandes ensinamentos para nós e a nossa esperança no Senhor de vivermos dias
eternos com o Senhor Jesus. Lá também fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo no seu nascimento, fala sobre Jesus vindo outra vez para nós vivermos as delícias eternas na Nova Jerusalém. Finalmente, irmãos, para meditarmos em Amós, capítulo 5, versículo 4, que diz: Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. O que é buscar a Deus? Buscar a Deus é voltar-se do pecado, não apenas para fugir das consequências, mas para deleitar-se em Deus, que é fonte de vida. Devemos buscar a Deus porque nele há redenção, só nele há esperança de vida eterna. Deus dá a promessa para quem o busca e é essa, é viver. Porque buscar a Deus é viver em conformidade com a vontade dele, sendo que a verdadeira religião brota da união e da comunhão com Deus. Essa comunhão nos faz ter uma vida transformada em amor à verdade, preocupação com a aprovação de Deus, integridade moral, mostrando uma necessidade de fazer o bem. O cristão deve fazer o bem porque deseja e porque é certo. A prática do bem produz vida verdadeira, como está escrito em Amós 5,14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará conosco. Com essa promessa do Senhor, que Ele sempre estará conosco, como disse Jesus, que estaria todos os dias conosco, vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra maravilhosa que Deus enviou para nós nesta manhã. Ó Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta igreja, por esta escola dominical, pelo estudo da Tua Palavra. Ó Senhor, que possamos praticar a Tua Palavra, que possamos, Senhor, estarmos vivendo de acordo com o Teu mandato e que possamos ter, Senhor, paixão pela leitura da Tua Palavra, para conhecermos, Senhor, o que Deus tem preparado para nós e nos alegrarmos nas promessas do Senhor, que Ele estaria todos os dias da nossa vida conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém.